Vocês, mais uma vez, estamos aqui para mergulharmos no Evangelho. Hoje é o capítulo 12 do livro de Marcos. Vou colocar lá no grupinho, mergulhando no Evangelho. É isso aí. Deus abençoe vocês que estão ao vivo e você que está acompanhando a gravação. A nossa amiga Débora já colocou lá. Tá falando isso. Isso aí. Obrigado, Débora. Então vamos lá, gente. Capítulo 12. Você começa lendo aí, música? Eu ia falar, você continua, a gente nem começou. Bom, pessoal, vamos mergulhar no Evangelho, porque o Evangelho, é claro para vocês isso, que quando mergulhamos no Evangelho, estamos mergulhando na mente de Jesus, na mente de Deus, no coração de Jesus, no coração do próprio Deus. Existem tantas vozes, né? Tantas opiniões, tanta gente falando tanta coisa, mas o que Deus está falando? O que Jesus está falando? Quais são os padrões de Jesus, ou quais são os valores, os princípios de Cristo? Nós encontramos isso no Evangelho. No Evangelho, chamo sua atenção especialmente para Mateus capítulo 5, 6 e 7. A gente já falou aqui várias vezes, mas todo o Evangelho e todos os capítulos, né? E olha, gente, com certeza o Espírito Santo, ele está muito satisfeito com essa sua iniciativa, esse seu atender ao chamado dele de mergulhar no Evangelho e tomar a responsabilidade de se melhorar, né? Incrível. De evoluir você, porque muitas pessoas aí, né, a gente tem vivido a época das eleições, querem mudar o Brasil e acham que através de um voto elas conseguem ter esse poder de mudar o Brasil. E é mais ou menos, porque o que nós temos que focar primeiramente é mudar a nós mesmos, porque se a gente não está fazendo o que tem que ser feito, né, no desrespeito a nós, as nossas atitudes, a nossa convivência com o próximo, se a gente de fato tem esses valores, né, em princípios do reino, então pratica isso com a nossa casa, com a nossa família, com as pessoas que a gente convive, então aí certamente a gente vai estar fazendo a coisa certa, né? O que não pode é começar invertido, a gente querer que as coisas melhorem sem a gente primeiro melhorar, né? Procurar evoluir. Invertido mesmo, porque nunca foi a mudança da vida de uma pessoa. Nós não estamos falando de política, não vamos falar, não falamos e nem vamos falar aqui não. Nas redes sociais já fizemos postagens sobre o que pensamos, aqui não, aqui é Evangelho. Só que e Evangelho nunca foi, já disse isso aqui e ressaltando o que o Michele falou, é invertido, porque Evangelho nunca foi, não é e nunca será de fora para dentro. Só que a maioria das pessoas acham que a mudança na vida delas vai ser com mudanças externas, com fatores externos. E na verdade a mudança de vida, ela está completamente ligada à mudança de mentalidade, mudança de olhar, mudança de mente, metanoia, mudança de paradigmas, de mentalidade, de pensamentos, a mudança da perspectiva, da ótica que eu tenho para comigo mesmo, para com Deus, para comigo mesmo, para com as pessoas, para com o mundo. E o Evangelho faz isso, o Evangelho faz isso. O Evangelho, ele não é algo só que muda. Muda para quê? Muda para onde? Muda em que sentido, né? Porque muito se fala de mudança, mas que mudança, né? O Evangelho, ele muda. O Evangelho tem a capacidade de mudar, de transformar, não apenas melhorar, de mudar. E mudar para o quê? Que mudança é essa que o Evangelho faz? O Evangelho nos torna mais parecidos com Cristo, mais parecidos com aquele que é o amor, a humildade,
com aquele que é a verdade, o caminho, a vida. Enfim, evangelho é isso. Então, como o Michele falou, parabéns, parabéns, glória a Deus, louvado seja Deus por você que está acompanhando essa série, de verdade, pessoal. Verdade. Que você permaneça em Jesus, permaneça no amor dele, permaneça nessa obediência, porque certamente os frutos virão, os frutos na sua vida, ao seu derredor virão. Então vamos lá. Vamos lá, então. Hoje, capítulo 12, a discussão sobre o sábado. Por aquele tempo, Jesus estava caminhando pelos campos de cereal no sábado. Só volta aqui. Mateus. Oxi! Você está em Mateus. Oh, meu Deus! O Marcos é a parábola dos lavradores maus. Oh, Jesus, perdoa. Você está aí em Mateus. Vamos lá, a palavra dos lavradores maus. Isso. É Marcos capítulo 2. A parábola dos lavradores maus. Isso. É isso. Então, Jesus começou a lhes ensinar por meio de parábolas. Um homem plantou um vinhedo, construiu uma cerca ao seu redor, um tanque de prensar e uma torre para o guarda. Depois arrendou o vinhedo e alguns lavradores e partiu para um lugar distante. No tempo da colheita da uva, enviou um dos seus servos para receber a sua parte da produção. Os lavradores agarraram o servo, o espancaram e mandaram de volta de mãos vazias. Então o dono da terra enviou outro servo, mas eles o insultaram e bateram na cabeça dele. O próximo servo que ele mandou foi morto. Outros servos que ele enviou foram espancados ou mortos, até que só restou um, o seu filho muito amado. Por fim, o dono o enviou, pois pensou, certamente respeitarão meu filho. Os lavradores, porém, disseram uns aos outros, aí vem o herdeiro da propriedade, vamos matá-lo e tomar posse dessa terra. Então o agarraram, o mataram e jogaram seu corpo fora do vinhedo. O que vocês acham que o dono do vinhedo fará? Perguntou Jesus. Ele virá, matará os lavradores e arrendará o vinhedo a outros. Vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou pedra angular. Isso é a obra do Senhor e é maravilhosa de ver. Os líderes religiosos queriam prender Jesus, pois perceberam que eram eles os lavradores maus e que Jesus se referia. No entanto, por medo da multidão, deixaram-no e foram embora. Então, Jesus, ele quer que interpretemos essa parábola à luz de Isaías capítulo 5. Vocês que estão acompanhando aqui ao vivo, você que está acompanhando a gravação, você está com a Bíblia aí, Marcos 12, né? Você pode ir mais atrás, lá em Isaías capítulo 5. Vamos lá, rapidamente, não vai demorar não, nós vamos ler do 1 ao 7, Isaías 5, do 1 ao 7, porque Isaías 5, do 1 ao 7, nos ajuda a interpretar Marcos capítulo 12, do versículo 1 ao 12, vou repetir, Isaías capítulo 1, do 1 ao 7, nos ajuda a interpretar Marcos capítulo 12, do 1 ao 12. Então vamos lá em Isaías do 1 ao 7. Diz assim: Cântico sobre o vinhedo do Senhor. Agora cantarei a meu amado uma canção sobre seu vinhedo. Meu amado tinha um vinhedo numa colina muito fértil. Ele arou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. No meio do vinhedo, construiu uma torre de vigia e juntou as rochas, fez um tanque de prensar. Então esperou pela colheita de uvas doces
mas o vinhedo só produziu uvas amargas. Agora, habitantes de Jerusalém e Judá, julguem entre mim e meu vinhedo. O que mais poderia ter feito por meu vinhedo que já não fiz? Porque quando esperava uvas doces, ele produziu uvas amargas? Agora lhes digo, o que farei com meu vinhedo? Removerei suas cercas e deixarei que seja destruído. Derrubarei seus muros e deixarei que seja pisoteado. Farei dele um lugar desolado, onde as videiras não são podadas e a terra não é capinada. Um lugar cheio de espinhos e mato. Darei ordem às nuvens para que não derramem chuva sobre ele. A nação de Israel é o vinhedo do Senhor dos Exércitos, e o povo de Judá, seu jardim agradável. E ele esperava colher justiça, mas encontrou opressão. Esperava colher retidão, mas ouviu gritos de angústia. Voltando aqui, lá para o Marcos, capítulo 12, aqui nos comentários, se você puder, ouça com atenção, olhando aqui para a gente, ou ouvindo, não são os versículos, são os comentários aqui. A parábola, à luz de Isaías, do 1 ao 7, que narra uma história semelhante, em que alguém possui um vinhedo, constrói uma torre de vigia, põe uma cerca ao redor e monta um tanque de prensar. Então uma pergunta semelhante é feita. O que vocês acham que o dono do vinhedo fará? Isaías identifica o vinhedo especificamente com o povo de Israel. De igual modo, os ouvintes de Jesus e os leitores de Marcos deviam entender a parábola como uma alegoria acerca dos israelitas. Outros detalhes na história também devem ser interpretados alegoricamente. Os lavradores representam os líderes de Israel. O proprietário representa Deus. Os servos representam os profetas do Antigo Testamento. O filho amado representa Jesus, claro, o Filho de Deus. O assassinato do filho representa a crucificação de Jesus. E o arrependimento do vinhedo para outros representa o juízo vindouro sobre Israel. A interpretação foi mais clara para os eleitores de Marcos que para o público original de Jesus. Mas os mestres da lei entenderam o suficiente para desejar matá-lo, conforme está no versículo 2. Bem, depois da gente ler Isaías 5, do 1 ao 7, e ler esses comentários aqui, você que está acompanhando a gravação, quem está ao vivo, depois lê de novo esses 12 primeiros versículos. E você que está acompanhando a gravação, dá uma pausa aí e lê de novo, do 1 ao 12, que você vai compreender ainda melhor, tá bom? Então vamos lá agora do 13 em diante, né? Correto? Isso. Impostos para César. Mais tarde, os líderes enviaram alguns fariseus e membros do partido de Herodes com o objetivo de levar Jesus a dizer algo que desse motivo para o prenderem. Disseram: Mestre, sabemos como o Senhor é honesto, é imparcial e não demonstra favoritismo. Isso eles estavam falando com ironia, né? Ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. Agora diga-nos, é certo pagar impostos a César ou não? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e disse: Por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? Mostrem-me uma moeda de prata, e eu lhes direi. Quando lhe deram a moeda, ele disse: De quem são a imagem e o título nela gravados? De César, responderam. Então, deem a César o que pertence a César, e deem a Deus o que pertence a Deus, disse ele. Sua resposta os deixou muito admirados. Nós comentamos também, né? Falamos bastante sobre isso aqui, e chama atenção quando ele percebe a hipocrisia deles, né?
Por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? Mostre-me uma moeda de prata, eu lhe girei. Quando lhe deram, ele disse: de quem são a imagem e o título neles gravados? De César. Então dê a César o que pertence a César, dê a Deus o que pertence a Deus. Aqui chama atenção essa onipotência, essa onisciência de Jesus, mais uma vez, como sempre, a sabedoria dele para fazer perguntas, responder com perguntas, para fazer perguntas com o objetivo das pessoas pensarem, das pessoas raciocinarem. E essa sabedoria, pessoal, só um detalhe aqui sobre essa sabedoria de Jesus. Eu fiz alguns minutos atrás uma postagem, deixa eu ver se ela está aqui, que está escrito em Tiago que aquele que quer sabedoria, peça, porque o Senhor dará. Sabedoria, quem quer sabedoria, peça a Deus. Está escrito, peça sabedoria a Deus que Ele dá. Só pedir com fé, só orar pedindo. E a publicação que a gente fez agora, recente, no momento que estamos fazendo esse vídeo aqui, fala sobre isso, onde dialogam pessoas sábias, e o diálogo de Jesus era sábio, Deus é o dono de toda a sabedoria. Então a gente, mergulhando no Evangelho, isso nos dá sabedoria. Mas que sabedoria? Sabedoria de um escritor, a sabedoria de um profeta, a sabedoria de um homem comum, a sabedoria de um best-seller, de um escritor que vendeu muitos livros, a sabedoria de um professor, a sabedoria de um homem que, por mais sábio que seja, é homem, é falho, é humano. Não, a sabedoria de Jesus, essas respostas extraordinárias, essas perguntas extraordinárias, essa forma de enxergar as situações, extraordinária. Então nós estamos aí com a faca e o queijo na mão, a gente está com o Evangelho, a gente tem Cristo, a gente tem um entendimento, a gente está mergulhando no Evangelho, a gente está podendo ter esses momentos aqui, gente, para aprender, para saber o que Jesus falou, saber o que Jesus pensa, como a gente falou no início, e orar, E orar pedindo sabedoria todo dia. É uma oração para a gente fazer. Onde dialogam pessoas sábias, opiniões diferentes não geram conflitos, geram novas ideias. Então, além de falta de tolerância, além de falta de amor, abre parênteses, tolerância, empatia, paciência, a gente vê também muita falta de sabedoria, sabe? Porque a pessoa às vezes não tem argumento, ela não tem conhecimento, ela está falando de uma coisa que ela sabe pouco. E se ela não tem conhecimento e ainda não tem sabedoria, a de Deus, porque tem a sabedoria humana e a divina, como a gente está falando. O Evangelho é a sabedoria divina. Então, se falta ela conhecimento de causa sobre aquilo que ela está falando e ainda lhe falta a sabedoria de Deus, só vai restar ela ofender, vai restar ela partir para ofensa, vai restar ela falar coisas que não tem nada a ver, vai restar a agressão, ela agredir a outra pessoa com a qual ela discorda. Porque no campo das ideias, ela não consegue conversar no nível mais alto. Então ela vai baixar o nível da conversa e vai agredir a outra pessoa. Isso é falta de sabedoria, pelo amor de Deus. Então todos nós aqui estamos mergulhando no Evangelho, estamos tendo acesso à sabedoria de Deus, e a gente deve, além de mergulhar no Evangelho, a gente deve orar, pedindo a Deus, meu Deus, me dá sabedoria, sabedoria de Jesus, a tua sabedoria. Eu não vou pedir a sabedoria de Salomão, vou pedir a sabedoria de Deus. A sabedoria que Salomão recebeu foi a de Deus. Eu quero a sabedoria de Salomão. Que sabedoria de Salomão? Eu quero a sabedoria que vem do Senhor, a sabedoria dele veio do Senhor. E ele, por outras razões, pela sua humanidade, acabou, mesmo tendo recebido a sabedoria de Deus, acabou indo para outros caminhos que a gente não sabe o final com clareza disso, Mas a sabedoria de Jesus, a sabedoria de Deus, está aí, repita, a gente tem a faca e o queijo na mão, a gente tem o Espírito, que é um Espírito de sabedoria, e a gente tem a palavra. Você tem o Espírito e a palavra. Falei isso para um amigo anteontem, que passou por uma situação difícil, aí teve uma notícia ruim, enfrentou uma dificuldade. Falei para ele, cara, levanta a cabeça,
você tem o Espírito e a palavra. Você tem tudo, cara, a gente tem tudo. Levanta a cabeça, ore para o Espírito Santo, peça ajuda dele, peça força, peça sabedoria e vai na palavra, que ali você vai ter sustento também. A gente tem o Espírito e a palavra. Então, o Espírito e a palavra nos tornam mais sábios, mais equilibrados, mais amorosos, mais evangelho, mais parecidos com Cristo. Quer comentar alguma coisa sobre isso? Não, é isso. E assim, dá a César o que é de César. Ele estava querendo dizer ali com respeito à moeda, né, o imposto, porque César era o rei ali que governava, então era regido as leis ali do governo dele, né? Então, o fato de pagar imposto, Jesus não estava falando que não devemos pagar imposto, ele mesmo foi lá e pagou, né? Quando for necessário. E o significado de dar a Deus o que é de Deus, que muitas pessoas aliam ao financeiro também, né? Ao monetário, mas na verdade o que é de Deus, né? A gente enfatizou no outro. De Deus é a nossa vida. De Deus é aonde a gente deve a obediência, né? A submissão. Então ele estava se referindo a isso. Dá a Deus o que é de Deus. Então era coisas que os religiosos não faziam, não se submetiam, porque primeiro eles queriam matar Jesus, né? Eles não se rendiam a Deus, como eles não estavam cumprindo o mandamento de Deus de não matar, né? Então aquilo que eles tanto pregavam que não era para fazer, eles estavam planejando fazer contra Jesus. Então, justamente isso, ele estava fazendo ali um paradoxo, né? Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Mas eles não estavam dispostos, né, a dar a Deus o que é de Deus. Exato. E a gente, lá em Mateus, capítulo 22, em Mateus 22, a gente explica mais sobre essa parte aqui dos impostos para César. Vale a pena você assistir. Mateus, capítulo 22. Todos os livros de Mateus já foram comentados aqui mesmo no canal do YouTube, tá bom? A gente está em Marcos 12, mas em Mateus 22 a gente fala com mais detalhes sobre isso. Vamos seguindo? A discussão sobre a ressurreição dos mortos. Saúde. Obrigado. Depois vieram a Jesus alguns saduceus, líderes religiosos que afirmam não haver ressurreição dos mortos. E perguntaram: Mestre, Moisés nos deu uma lei segundo a qual, se um homem morrer sem deixar filhos, o irmão dele deve se casar com a viúva e ter um filho que dará continuidade ao nome do irmão. Numa família havia 7 irmãos. O mais velho se casou e morreu sem deixar filhos. O segundo irmão se casou com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. Então o terceiro irmão se casou com ela. O mesmo aconteceu até o 7º irmão e nenhum deixou filhos. Por fim, a mulher também morreu. Diga-nos de quem ela será esposa na ressurreição. Afinal, os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Pois, quando os mortos ressuscitarem, não se casarão, nem se darão em casamento. Nesse sentido, serão como os anjos do céu. Agora, quanto a haver ressurreição dos mortos, vocês não leram a esse respeito nos escritos de Moisés, no relato sobre o arbusto em chamas? Deus disse a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Portanto, ele é o Deus dos vivos e não dos mortos. Vocês estão completamente enganados. Os saduceus acreditavam apenas nos 5 primeiros livros, né? Que é o Pentateuco. Eles não acreditavam na ressurreição. Mas, novamente, essas perguntas são feitas e Jesus dá uma mensagem extraordinária. Gente, o que eles queriam era, de alguma forma, encontrar uma contradição e tentar passar essa mensagem de que não existia ressurreição. E a ressurreição, vou falar uma coisa aqui para vocês. A ressurreição, ela é a mensagem principal do Evangelho. Podemos dizer assim. É uma das principais, ou a principal,
no sentido de que se Cristo não ressuscitou, então, isso está escrito, a nossa fé, ela seria em vão. Então, Cristo, ao terceiro dia ressuscitou. Você que está acompanhando aí, você crê nisso? Você crê nisso? Porque a nossa esperança está nisso. A nossa esperança está nele e nisso. Porque quando a gente pega aqui a Bíblia, já falei isso em outras ocasiões, mas quando a gente pega toda a Bíblia, nós vemos pessoas, né, que morreram, algumas ressuscitaram, morreram novamente, e nós temos em Cristo alguém que ressuscitou e que está vivo, e que reina. O reino dele não é deste mundo, ele não é homem para mentir, nem para se arrepender, ele reina, ele está vivo, e essa é a nossa esperança. Aliás, isso é uma das coisas que Michele colocou, né? Antes da gente começar aqui a gravação, numa postagem que ela fez. É o que está escrito: se a nossa esperança consiste em estar nas coisas dessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Falando de evangelho, não de política. De evangelho, não de política. Se a minha esperança, se toda a minha esperança, se minha grande esperança estão nas eleições, a eleição, eu pergunto, é uma coisa dessa vida. Tem sua importância, porque a gente está aqui na Terra, né? A gente está aqui. Tem sua importância. Mas é uma coisa dessa vida, ou é uma coisa celestial? É algo eterno? Não, é dessa vida. Assim como os bens materiais, assim como todas essas coisas aqui que fazem parte da nossa vida, que são importantes, mas são coisas dessa vida. Se a nossa esperança estão nas coisas dessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, que a sua esperança, que a nossa esperança esteja naquele que ressuscitou. Que a nossa esperança esteja em Cristo. Ele está vivo. Ele ressuscitou. Essa é a mensagem do Evangelho. Ele nasceu de novo. Ele renasceu. Ele ressuscitou, renasceu. Estava morto e renasceu. Se você se entregar para Cristo, você pode renascer. Você pode nascer de novo. E você pode viver uma nova vida, uma outra vida, tendo como a gente falou no início, é mudança de dentro para fora, não de fora para dentro. Tendo uma nova mente, tendo um novo coração, tendo novos pensamentos, os pensamentos de Cristo, tendo os novos sentimentos, os sentimentos de Cristo, tendo uma nova visão, a visão de Cristo, você tendo um novo interior, você tem uma nova perspectiva, novos paradigmas, nova maneira de ver o mundo, nova maneira de ver as pessoas, nova maneira de se ver, novas decisões, novas escolhas, nova vida e vida eterna. Cristo tem isso para dar para as pessoas. Cristo tem isso para te dar. O Evangelho é isso. O Evangelho é isso. E quando conhecemos e nos rendemos a Jesus, nós passamos a viver por um propósito, né, de servirmos a Ele, da maneira que Ele quiser, como Ele quiser, aonde Ele quiser. Então, não tememos se passamos por algum problema muito difícil. Afinal, se a gente crê de fato que a nossa vida está nas mãos dEle, então, a paz no nosso coração, a paz, apesar né, das lutas, apesar das dificuldades, né? Qual que é a reação de uma pessoa que é acometida por que crê nele, que está vivendo a fé nele, né? Que se rendeu a ele, de fato. Passar por como a gente já viu vários testemunhos, né? Passar por uma doença incurável, diagnosticada pelos médicos como que não tem cura. Qual será a nossa reação? Né? De desespero, né? Que a minha vida acabou, que tá tudo perdido, que estou sem chão, ou se de fato eu creio que Ele está comigo. E se Ele quiser, se for da vontade dEle, ainda que os médicos
Eu até compartilhei no WhatsApp um testemunho esses dias, muito forte, falando sobre isso, né? A menina nova, ela foi acometida com uma doença rara no sangue e que não, pelos médicos não haveria cura. E ela falou sobre isso, que ela sabia o lugar dela em Jesus, né, em Deus, e ela estava tranquila. Se ela tivesse que partir, ela saberia para onde que ela iria. Mas ela decidiu servi-lo, continuar o seu chamado, continuar o seu propósito, o seu trabalho, mesmo estando naquela condição, naquela situação. E Deus operou milagre, Deus a curou e ainda usou ela para levar a cura para outra pessoa que estava com um diagnóstico de câncer e já estava há 11 anos, né? Se eu não me engano, fazendo tratamento de quimioterapia e com câncer terminal. E aí, após ela, além dela ser curada, ela também levou a cura, porque ela falou, não, mesmo eu estando doente, mas Jesus é cura, Jesus tem poder, se ele quiser ele pode curar. E ela teve fé para orar mesmo estando doente. E aí ela foi curada e o Senhor foi curado também. Se você quiser, eu até envio para vocês testemunho muito forte, serve para avivar a nossa fé. Colocar Mergulhando no Evangelho. No canal lá no Telegram. Então, gente, isso chamou muita atenção, sabe? Porque a gente se colocando no lugar, como seria a nossa reação, né? Porque se a nossa vida está nele, então a gente não teme as doenças, a gente não teme as crises, não teme os problemas, não teme a morte. A gente pode até, né, de repente levar o baque, né, chorar, se lamentar, mas nele a gente recobra as nossas forças e ele nos dá essa força para continuar e para crer na soberania dele. E ele tem poder para fazer a vontade dele, seja nos levar, né, por termos cumprido já a nossa missão, seja por algum propósito nos deixar aqui vivo. Então, essa é a nossa esperança, né? Acima de qualquer coisa. É isso aí. Vamos seguir, então. O versículo 28, o mandamento mais importante. Um dos mestres da lei estava ali ouvindo a discussão. Ao perceber que Jesus tinha respondido bem, perguntou, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus respondeu, o mandamento mais importante é esse. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, de todas as suas forças. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior do que esses. O mestre da lei respondeu, muito bem, mestre, o Senhor falou a verdade ao dizer que há um só Deus e nenhum outro. E sei que é importante amá-lo de todo o coração, de todo o meu entendimento e de todas as minhas forças. E amar o meu próximo como a mim mesmo. É mais importante que oferecer todos os holocaustos e sacrifícios exigidos pela lei. Perfeito. Ao perceber o quanto o homem compreendia, Jesus disse, você não está longe do reino de Deus. Depois disso, ninguém se atreveu a lhe fazer mais perguntas. Olha só, gente, preste, por favor, muita atenção nisso aqui, ó. Muita atenção mesmo. O primeiro mandamento corresponde à primeira parte dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, você sabe, né? Se alguém não souber, anota. Está em Êxodo 20, capítulo 20, você vê lá do versículo 2 ao 11. Êxodo 20, do 2 ao 11. Vale a pena você, talvez até pausar aí o vídeo também novamente, assim como você foi em Isaías do 5, versículo do 1 ao 7, capítulo 5 do 1 ao 7, dá um pulinho lá em Êxodo capítulo 20 e veja esses versículos do 2 ao 11. Então, o primeiro mandamento que ele disse aí foi qual? Amar a Deus, né, de todo o coração, com toda a alma, toda a mente e todas as forças. Essa é a primeira parte dos 10 mandamentos. Do relacionamento da pessoa, que trata do relacionamento da pessoa com Deus. A unidade de Deus é fundamental para amar. O mandamento de amar a Deus de todo o coração, pensamentos e afetos, de toda a alma, desejos e sentimentos, de toda a mente, de todo entendimento, e de toda a força, com toda energia e poder. O segundo mandamento é o de Levíticos 19, 18. Levíticos 19, 18. Pode colocar aí, enquanto eu vejo aqui o comentário? Levíticos 19, 18.
capítulo 19, versículo 18. Quem quiser, dá um pulinho também aí em Levíticos. Capítulo 19, versículo 18. E é a segunda parte dos 10 mandamentos, que é Êxodo, do 12 ao 17. Os 10 mandamentos, a segunda parte, Êxodo, anota aí, gente, do 12 ao 17. Não procurem. Levítico 19, 18, né? Não procurem se vingar, nem guardem rancor de alguém do seu povo. Mas cada um ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Olha só, gente. Muito legal, né? Não deixe de ver, Êxodo 20, do 12 ao 17. Então, o primeiro mandamento, amar a Deus, é o nosso relacionamento com Deus. Isso resume a primeira parte dos 10 mandamentos. O segundo mandamento, que está relacionado ao próximo, amor também, amor e amor, nos 2 mandamentos, está ligado a Levíticos, capítulo 19, versículo 18, e a segunda parte dos 10 mandamentos, que também está lá em Êxodo 20, só que do 12 até o 17. Então, continuando aqui, no que diz respeito ao relacionamento da pessoa com os outros, baseia-se na inclinação natural humana de cuidar somente de si mesmo. A frequente menção a esse mandamento revela sua importância para a igreja primitiva na época. Aí tem vários versículos que vão testificar isso. Os 2 mandamentos não são independentes, mas estão intimamente associados como se fossem um só. Essa integração se opõe tanto ao misticismo religioso, que só se preocupa com o relacionamento da pessoa com Deus, como ao humanismo, que valoriza apenas o relacionamento entre pessoas. Nossa, isso é muito forte. Muito forte. Não é sobre apenas eu e Deus. Não é apenas sobre eu e Deus. Aí eu não vou falar agora não, por causa do tempo, mas a gente já falou. Aí entra a questão de congregar. Não, porque sou eu e Deus. Eu e Deus, eu vou orar, eu me relaciono com Deus, eu ouço meu louvor, eu busco a Deus e acabou. Até a gente publicou um vídeo sobre isso, sobre o grupo da igreja, né? Tem o grupo do trabalho, o grupo do futebol, o grupo do prédio. Aqui onde a gente mora, aqui no apartamento, tem o grupo do prédio. O pessoal bota lá, reclama de vaga na garagem e coloca coisas do elevador, reclama de alguma coisa do condomínio. Grupo do prédio, olha só, grupo do prédio, grupo da escola, grupo da faculdade, grupo dos professores, grupo do time de futebol, grupo do trabalho, grupo disso, grupo daquilo, grupo da política, grupo da família. E por que não tem um grupo da igreja? Por que não tem um grupo que tenha relação, que esteja ligado ao relacionamento com pessoas, né? Que tem como base o Evangelho. Então não é sobre apenas eu e Deus. Não é Evangelho, não é sobre isso. E também não é o discurso humanista, o discurso coach, o discurso de relações humanas, apenas entre eu me relacionar bem com as pessoas, né? Você vai receber aqui ferramentas, você vai receber dicas de como se relacionar bem com as pessoas. Também não é sobre isso. É sobre o meu relacionamento com Deus. São as 2 coisas. É a cruz. São os 2 mandamentos principais. São 2 pernas. E que em você, que em nós, essas 2 pernas, né, esteja forte, que a nossa cruz não esteja partida, que a nossa cruz não tenha só uma haste, né, ou melhor, haste, certo? Que não tenha apenas uma parte, que a gente tenha, aliás, nem a cruz se tiver uma parte só, que a gente tenha realmente uma cruz com as 2 partes, horizontal e vertical, 2 pernas fortes, uma perna do relacionamento com Deus, outra perna do relacionamento com o próximo. Essas 2 coisas estão ligadas. E qual é a palavra, gente? Coloca aí, não vamos falar não, você que está ao vivo, qual é a palavra que define esses 2 mandamentos? Qual é a palavra que define a parte vertical e horizontal da cruz? Qual é a palavra que
definem os 2 mandamentos, que definem os 10 mandamentos, que definem os 613 mandamentos. Qual é a palavra, gente? Fala aí. Michele vai fazer um pix de 1 milhão para quem acertar. Eita. No pix não dá para ir um milho grande, né? Então vai ser pelo correio, pessoal. Vai ser pelo correio. Foi bom essa? Coloca aí, gente. Qual é a palavrinha que define tudo, gente? E é tudo sobre isso. E que a gente tenha cada vez mais isso. Que a gente busque cada vez mais isso. E cada vez isso está em falta. Qual é? Será que está com um atrasozinho aí? Mas vamos... Ou não sabem? Ou... O amor. Amor. Com certeza. Com certeza. O amor. Amor a Deus, amor às pessoas, amor a Deus, amor ao próximo, amor a Deus, amor. Não é sobre a gente. Deus nos livre do egoísmo. Deus nos livre de pensar só na gente. Deus nos livre disso. Desse relacionamento onde a gente é o Deus da história e Ele é o servo, onde a gente é o Senhor. Deus nos livre disso. Deus nos livre disso. Vamos em frente, né? Aí tem versículo 35, né? E ainda aí? tem uma... Ainda tem que fechar, né? Fecha aí então. Mais tarde, enquanto ensinava ao povo no templo, Jesus fez a seguinte pergunta: por que os mestres da lei afirmam que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, falando por meio do Espírito Santo, disse: o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se no lugar da honra à minha direita, até que eu humilhe os seus inimigos debaixo dos seus pés. Uma vez que Davi chamou Cristo de meu Senhor, como ele pode ser filho de Davi? E a grande multidão o ouvia com prazer. Né? Porque antes de Davi, Jesus já era, né, gente? Então, é sobre isso. Pode seguir. Jesus critica os mestres da lei. Jesus também ensinou: cuidado com os mestres da lei. Cuidado. Olha só, a gente tem que viver, gente, fora dessas bolhas seculares. A gente tem que aprender a pensar por nós mesmos, pela razão, né? Pelo cérebro que Deus nos deu. E pensar com sabedoria, nunca ir pelas multidões. Com a sabedoria de Deus, né? Não humana apenas. Não ir pelas multidões, mas pelo que é sábio, pelo que é coerente, segundo a vontade de Deus. Então ele estava falando: cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de se exibir com vestes longas e de receber saudações respeitosas quando andam pelas praças. E como gostam de sentar-se nos lugares de honra, nas sinagogas e à cabeceira da mesa nos banquetes. No entanto, tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta. E depois, para dar a impressão de piedade, fazem longas orações em público. Só uma coisinha aqui, só para não perder. É bem rapidinho. Gente, estão entendendo todo o contexto? Vocês estão entendendo o contexto? Ele está falando aqui Jesus critica os mestres da lei, logo após dizer quem era, de ficar claro aqui, quem é o Messias, e falar de amor, dos 2 mandamentos principais. Esses fariseus aqui, esses mestres da lei, eles quebravam os 2 mandamentos. Quebravam os 2. Não amavam a Deus de verdade, de todo o coração. Eles pensavam mais neles e não amavam o próximo. Porque olha o que eles faziam com as viúvas, sendo que Deus sempre olhou para elas. Olha o que eles faziam com as viúvas. Então a gente está vendo aqui que esses versículos se conectam. É muito complicado a gente ler alguns versículos só, gente. Procure sempre, ainda que alguém te passou um versículo, você leu um versículo, sei lá, você viu na internet, procure dar uma parada e ler o capítulo inteiro. Procure ver o contexto daquilo ali, porque Jesus está criticando eles e já está mostrando para a gente o seguinte: a gente que está lendo o capítulo inteiro, a gente já está entendendo. Eles quebravam os 2 mandamentos.
os 2 mandamentos são os principais. E esse pessoal aqui, os mestres da lei, quebravam os dois mandamentos. A maneira que eles tratavam as viúvas. Pode seguir. E Jesus sentou-se perto da caixa das ofertas do templo e ficou observando o povo colocar o dinheiro. Muitos ricos contribuíam com grandes quantias. Então veio uma viúva pobre e colocou 2 moedas pequenas. Jesus chamou seus discípulos e disse: eu lhes digo a verdade, essa viúva depositou na caixa das ofertas mais do que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhe sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. Então, assim, Jesus, no versículo anterior, ele criticou, né? Olha o contexto, né? Porque a gente sempre viu como Jesus ali estava enaltecendo a viúva, porque ela deu mais do que os outros que lhe sobravam, né? Só que Jesus ali, ele está fazendo uma ponderação do contexto anterior, que ele falava que os mestres da lei, de forma desonesta, tiravam das viúvas, que eram as que tinham menos, que eram as mais necessitadas, e eles tiravam delas, porque de alguma forma se pregava, né, ou falava alguma coisa que coagia elas a darem, né, como por obrigação. E Jesus ali, ele não estava citando a viúva como que ela tomou uma atitude de fé e agradou a Deus. Ele estava condenando a atitude dos religiosos, que os que tinham muito davam um pouquinho, davam do que sobrava. Já essa viúva, ela tinha que dar, né, ela estava ali repartindo com tudo que ela tinha. É justo isso? É justo isso? É isso que ele estava querendo falar ali, né, pros mestres da lei. Porque os que tinham grandes quantias, davam do que estava sobrando. Ou como, digamos, vamos comparar hoje com os impostos, né? Ali estava havendo uma desigualdade. Os que tinham menos se desprendiam de mais, e os que tinham mais se desprendiam de pouco. Então, era isso que Jesus estava falando ali no contexto, né? Se a gente observar o que está escrito antes, né? Isso aí. E não só o versículo isolado de que a viúva tinha que... por muito tempo a gente acreditou de que a viúva ali que estava chamando a atenção de Deus, porque ela estava dando tudo que ela tinha. O que estava chamando a atenção dele era o fato do pessoal, além deles explorarem a viúva, né, a gente vê isso nos versículos anteriores, as pessoas que poderiam fazer mais, não faziam, né? Exato. É isso, não amavam, né? Não amavam. Mais alguma coisinha? Não. Então encerramos. Deixa aí seu comentário, compartilhe se você quiser, se você puder. E se eu tiver que comentar num vídeo como esse, eu particularmente comentaria sobre os 2 maiores mandamentos. Isso é muito forte. Há uma cruz. Essa cruz não tem só essa parte, nem só essa. A cruz completa é isso aqui. Amar a Deus e o próximo. São 2 pernas, senão a gente fica manco. Amor, amor, amor e amor. Mas além disso, pode ser que uma outra coisa aqui, porque foram vários versículos, né? Foi um capítulo inteiro. Pode ser que outra coisa tenha chamado a tua atenção. Não sei o que foi, mas seja lá o que for, deixa no comentário. Deixa aí no comentário, que vai abençoar com certeza quem estiver lendo também. Tá bom? Ainda que seja um simples comentário, mas deixa aí, tá bom? Curta, compartilhe, comente e vamos em frente. Deus abençoe. Até a próxima. Até a próxima.